Olá, hoje a gente está no Tirando de Letra aqui no CCBB e eu estou me sentindo meio em casa. Vou explicar melhor para vocês essa história toda. Eu e Piero fomos colegas de graduação e o que a gente vai conhecer aqui hoje, a história que a gente vai contar, e a gente falava muito disso na época que a gente estava no auge das utopias acadêmicas, né, da vida, do retorno universitário. De você devolver para a universidade o investimento que a universidade, o governo, o Estado faz na gente. Foi meio assim que aconteceu contigo, não? Não sei se eu pensei nisso, na verdade, né? No momento em que eu resolvi pela vida acadêmica, né? Mas foi meio natural, né? Talvez nasça de todo esse clima utópico, né? que existia, né? Naquela turma, né? É uma turma que muitos deles seguiram a vida acadêmica, né? Muitos deles seguiram a via artística, né? Então, talvez sim, talvez seja isso, né? Mas também tem uma coisa anterior, né? que me leva mais para a literatura em si e não propriamente para a vida acadêmica, né? Talvez a vida acadêmica seja um lugar em que seja possível desenvolver e continuar falando de literatura sem ter que parar e fazer um trabalho que me seria mais indigesto, digamos assim. Então talvez por aí, né? Talvez seja esse caminho. Você já tinha muita certeza, né, naquele começo ali, a gente está falando de 98, tem uns 10 anos essa história toda, você já era um aluno com muita certeza que o teu caminho era literário, assim. De onde que veio isso? Tua formação em casa? Como é que surgiu a paixão? Na realidade, quando entrei para a graduação em letras, eu já sabia que a carreira tinha que ser acadêmica, e que tinha que ir para lá para poder dar conta dessas demandas literárias. Na verdade, minha poesia nasce muito dessa relação, né, com uma pesquisa formal, uma pesquisa em cima de uma série de textos poéticos. E isso vinha de uma formação não só de leituras dos meus pais, minha avó, que é uma super leitora, embora não seja brasileira, leu toda a literatura brasileira. Então tem todo um contato aí que é muito forte, né? Mas também um contato com a produção, né? Eu começo a escrever com 10 anos de idade, poesia, claro, uma poesia ruim e muito... Né? Exato, tinha exato. Tinha essa coisa muito, muito forte. E claro que você no começo fica naquela indecisão de... E aí, como eu vou me sustentar com isso, né? Como vai ser possível fazer alguma coisa com isso, né? Mas depois fluiu naturalmente, eu acho. Não tive muitos problemas na aceitação disso, né? Dessa carreira e tudo mais. Bom, e aí vocês já estão entendendo um pouco do que está acontecendo aqui. Eu estou recebendo hoje para falar das duas primeiras produções literárias assim, oficiais, publicadas de Piero Eiben, que tem o seu livro de poemas Ocos, muito sugestivo, e lançou agora recentemente o resultado de um trabalho denso do grupo de pesquisa, né? Você e Fabrícia Wallace Rodrigues escreveram Derrida, Escritura e Diferença no Limite Ético-Estético. São provocações que partem de quando? Quando que você começou a ter contato com esses caminhos que você publicou? Vou falar primeiro então do Ocos, que acho que talvez seja, inclusive cronologicamente, está anterior. O Ocos, na realidade, é um livro que eu tento cumprir uma dívida com uma certa tradição que eu me inscrevi, né? Não só como poeta, mas como pesquisador também. Então, toda uma relação que eu estabeleço com uma série de poetas que aparecem nesse livro, né, aparecem metaforizados, retransformados, figurados, né? Então é toda uma pesquisa desenvolvida a partir do meu contato com a lírica. Agora, não é uma lírica do eu, né? Não é uma lírica que reflita completamente essa noção do eu para um tu, mas uma lírica que muitas vezes é confundida com uma antilira, é confundida com uma impessoalização. Vai um poeta hermético aí, né? Atribuíram. Exato, já atribuíram isso, né? De forma muito imediata, né? Eu não nego essa tradição também, ela é muito forte, né? Uma das minhas grandes influências nesse livro é o Paul Celan, que é talvez o poeta que mais fale, eu mais consiga dialogar, embora
seja um poeta muito não dialogável, né? Então, isso aparece no livro de forma muito forte. E é um livro que, na realidade, começou a ser escrito em 2002. Né? Então, ele tem um caminho, né? Ele vai sair em 2011, a produção termina, ou seja, a produção com revisão e diagramação termina no fim de 2010, mas eu tenho todo esse percurso de quase 8 anos lidando com esse texto, fazendo e refazendo esse texto, de forma que eu pudesse apagar uma série de referências, talvez aí o hermetismo ele surja, né? Mas é um hermetismo que não é propriamente do texto absolutamente incompreensível, né? Ele está ali sendo compreendido, é possível ser compreendido, desde que a gente mude um pouco a nossa relação com o texto literário, né? Isso é uma coisa que eu uso muito, tanto nas minhas aulas, quanto em qualquer texto de pesquisa que eu trabalhe, como na poesia, não separo essas coisas, né? Então, a ideia de ter uma experiência radical com a linguagem, você ser afetado pela linguagem, muito mais do que por qualquer outra coisa. Então, nenhum poema desse, por exemplo, nasce de uma relação direta com a realidade socio-histórica, por exemplo. Ou biográfica, ou autoral. Biográfica, sim, mas esse biográfico tem a ver com como eu me sinto linguisticamente, muitas vezes. Não é confessional, exatamente. Seria meio absurdo falar que não tem coisas biográficas, basta ver aí a dedicatória e tudo isso. Se o livro é dedicado a alguém, tem uma grande carga biográfica. Agora, essa carga biográfica ela é transformada, sempre linguisticamente. Ou seja, é sempre uma espécie de assombro com a palavra, ela está muito nesse campo. Então, muitos dos poemas nascem de leituras de outros poemas, né, tentando atualizar esses poemas, como eu poderia atualizar esses poemas. Por quê? Né? E aí entra a coisa de por que não dividir o pensamento acadêmico, vamos botar muito entre aspas esse acadêmico, porque a minha postura quase nunca é acadêmica, né? Enfim, depois a gente pode falar até mais sobre isso, mas a postura é sempre poética. E aí, obviamente, tem dois poetas brasileiros que eu sou muito devedor e que fazem isso, cumprem isso à risca, né? Que é Augusto de Campos e Haroldo de Campos, nessa não divisão, nenhuma cisão possível entre pensar a poesia e a poesia já escrita, né? Então, essa não divisão entre filosofia, pensamento, linguagem é a base disso, né? Da base desses textos, né? Então, eles surgem daí. Claro que há uma série de pequenas questões que aparecem nesses textos que eu vou manter na obscuridade e que as pessoas, de alguma forma, descubram, né? Mas elas têm muito, e aí é uma biografia também, elas têm muito do que eu estou estudando, do que eu estou lendo, então é uma tentativa de lidar com isso de forma radical, né? De forma última. Talvez aí soe como hermético, etc. Né? Mas eu estou exigindo do meu leitor que ele também se posicione de uma forma última, né? De uma forma extrema. Né? Enfim, é uma das tentativas. Né? Não sei se eu consigo. O leitor ideal aí, vai. O leitor ideal é complicado, né? É muito, muito complicado. Porque eu estava até pensando nisso ontem, né? Se eu penso num leitor, se eu olho para um leitor, agora seria estranho eu dizer que não, mas ao mesmo tempo esse leitor ele está o tempo inteiro aparecendo aí, porque se eu exijo dele conhecimento de Ezra Pound, Edmund Waller, Paul Celan, Mallarmé, Goethe, se eu exijo dele isso, então, enfim, eu estou pensando em alguém, né? Alguém que possa ler esse texto, né? que dê conta desse texto. Enfim, talvez o leitor ideal seja um leitor como Ezra Pound, né, propunha, né, aquele leitor que consegue controlar todo um paideuma, um cânone mínimo, né, de criatividade. Né? Então eu exijo muito isso. Então, o meu leitor não pode ser apenas um leitor, tem que se ver ligado à escrita de alguma forma, visceralmente. Né? A carne dele é isso, né? Tem a ver com isso. Então,
experiência, eu acredito muito nisso, que a experiência da linguagem pode ser uma experiência corpórea, né? Ela não precisa ser uma experiência de mera representação, né? De mera relação com a realidade, de mera comunicação com a realidade. Usar a linguagem para comunicação, e é estranho falar isso numa TV, né? É de certa forma lidar com a linguagem não no seu lugar iniciático, digamos assim, que é a própria poesia, né? Então, como a metáfora pode atingir, como a metáfora da própria espectralização, que é isso que nós estamos fazendo, né? Como isso pode se transformar num poema, né? Então, veja que não há dissociação entre vida, poesia e linguagem, mas é a partir da linguagem, né, que acontece. Não, eu acho bom que daí a gente vai dar uma pausinha agora para você respirar, que foi demais, né? Espera no segundo bloco, fica aí, até já.